Uma pequena espaçonave ou aeronave. Let's go back 100 million years before there was a world, before there even was a star or anything. And there you can see nothing but space. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes do mundo existir, antes mesmo de haver uma estrela ou qualquer coisa. E ali não se pode ver nada a não ser espaço. Amém, amém. Não vos enfade das mesmas leituras. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Grande Criador, estamos certos desta revelação que supera toda interpretação. E sabemos que o Senhor é quem tem falado. Apenas temos cedido nossos lábios, nosso entendimento ao seu entendimento, nossos lábios às suas palavras, para que o povo seja edificado não em uma fé humana, mas na fé de rapto. Ajuda-nos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Uma manifestação real. Nós temos aqui a mensagem, o desvelar de Deus, parágrafo 243. Cada vez que a gente toma a mensagem, pode ler os mesmos parágrafos, sempre encontra algo ali, tem uma mensagem, tem a palavra de Deus para a hora que a gente vive. O que eu encontrei muito importante, que ele diz: isto não é a palavra. Quando ele diz isto não é a palavra, logo ele mostra isto é uma realidade. Então nós temos que aprender quando aquilo é a palavra que está escrito e quando o escrito tornou real. Então não é uma palavra. Eles adoram a Deus em uma palavra, mas você adora a Deus naquilo que é real. Isso é muito importante. Se cada um de nós conseguirmos chegar ao lugar para ver isto, é tão simples e tão importante para todos. Então agora somos convidados a ir a Ele,
para sermos participantes de tudo que Ele é. Somos convidados a Ele, o qual está oculto para os incrédulos, através de um véu de carne humana. Você é convidado para ir a Cristo, e este Cristo está oculto do incrédulo, e oculto através de um véu. E o que esconde Deus do incrédulo é a carne humana. Então você vai encontrar o incrédulo não apenas lá fora no mundo, o incrédulo dentro da mensagem, que não vê Deus escondido atrás daquele véu. Nós precisamos ver Deus escondido atrás do véu. É como as mensagens que estão sendo pregadas hoje. Foi bom ouvirmos do irmão Geraldo dizer, não são mensagens de pastor. Elas são mensagens diferentes. A mensagem é sobrenatural. Então não é questão de um homem, é a questão de Deus. Você precisa ver isso. Isto supera todas as coisas e não deixa nenhuma glória ao homem. Deus tem que usar o homem, que é um véu, para ele esconder ali. Se Deus escondesse hoje atrás desses grandes pastores da mensagem, todo mundo está vendo. Então Deus não pode esconder. Deus tem que esconder atrás de alguém que o povo não vê. E Deus é assim. Deus não é como nós, eu estou aqui. Não, Ele escondia, ele fazia as coisas e dizia para o povo. A hora que aconteceu as grandes coisas no Monte da Transfiguração, ele disse para os discípulos, vocês não contam nada do que vocês viram. Se fosse nós, vai na televisão, conta para eles lá, faz alguma coisa, vamos propagar isso. Vocês não estão vendo que isso é Deus? Ele diz, não conteis a ninguém. O nosso problema é querer contar para todo mundo. Deus não é assim. Ele é obrigado a falar para todo o povo da mensagem. Não, Deus não é obrigado. Deus esconde e se revela em simplicidade. Então ele tem que esconder alguém. Deus não tomou um grande personagem, ele tomou Branham. Aqueles dias, William Branham era um pequeno personagem, um pequeno americano. Deus escondeu atrás dele e ressuscitou mortos, curou enfermos, deu vista a cegos, curou as pessoas de toda a classe de enfermidade. Deus estava escondido ali. Mas um dia Deus escondeu atrás daquele véu e abriu a palavra, revelou a palavra, escondido ali atrás do véu. E as pessoas que ouviram simplesmente tiveram mais uma fita pregada por William Branham. Simplesmente tiveram mais um livro, uma mensagem pregada por William Branham. Eles não conseguiram ver Deus atrás daquele véu. Hoje não é diferente. Nós temos aí mais de 1.200 mensagens que já foram divulgadas. Tem muita gente que as tem. Então, se prega mais uma, é mais uma mensagem. Mas eu quero ver as pessoas que tomam o conteúdo da mensagem, que não é mais uma mensagem. Aquilo é uma revelação que Deus deu ao profeta. Não é para formar mais uma mensagem, mais um CD. Vamos aumentar isso. Tem hora que a gente mesmo pensa, para que tanto? Já tem demais. Tem muitas pregações. Já está bom. Mas Deus sempre esconde e dá mais. Ele está escondido atrás. Então vamos voltar a isso. Se Deus escondesse atrás desses grandes personagens, todo mundo estaria com ele, com esse personagem. Então Deus vai esconder atrás daquele que o povo não vê. Ele fica bem escondidinho e fala, e grita, e mostra, mas as pessoas não vê.
O eleito, uma vez que escuta, vejo que és profeta. O eleito. O não eleito, vejo que és Beelzebu. Não é diferente hoje. O profeta diz, o pregador é um profeta, então vamos tomar-nos como um pregador apenas. Então o que eles dizem? Olha, é um falso profeta, é um Beelzebu. Porque eles não percebem quando aquela mensagem, aquela palavra, ela está escondida atrás de um véu de carne para poder ser real. A mensagem para nós foi real na terceira puxada. Amém? Vocês estão entendendo? Para mim, a mensagem do profeta foi real. Não é uma palavra, é uma realidade. Não é apenas uma palavra, é uma manifestação. Uma manifestação é quando Deus está exercendo aquela palavra em gente, em pessoas. Ele está manifestando a palavra e as pessoas estão agarradas naquela palavra e Deus já está manifestado. Aleluia. Escuta o que o irmão Branham diz: somos convidados a Ele, o qual está oculto para os incrédulos, através de um véu de carne humana. Vem. Eles conhecem aquela glória, eles leram sobre ela, eles conhecem a Bíblia, eles leem sobre a Bíblia, eles conhecem a mensagem, eles leem sobre a mensagem. Ele está na palavra aqui, da glória de Deus e coisas assim. É simplesmente uma palavra para eles. Para nós, é uma manifestação. Eu quando encaro isso daqui, a mensagem vem logo. Foi abrir a mensagem e meu olho bateu aqui. Está tudo grifado, não tive que fazer nada. Não tive que orar aqui em cima, chorar. Não tive que fazer nada, só tive que ver. É simples. O que o doente tinha que fazer quando chegava perto de Jesus? Diz: crê, seja curado. Simplesmente isso. Tenha fé. Você creu? A tua fé te salvou. Não teve que fazer nada. A mulher perdida não teve que ficar ali: ó Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, já fiz isso de errado. Não, não precisou nada. Ela não teve que fazer nenhum rogo. Ela teve apenas que ficar quieta e Cristo defendendo-a. Tem hora que você tem que ficar quieta, é Cristo que te defende. Quando você quer defender, Cristo sai de cena. A hora que você deixa Cristo te defender, aí você sai de cena. E deixa Cristo. Esta mensagem, não sou eu quem estou a defendendo. É Cristo quem defende. Quem briga contra esta mensagem está brigando com Deus. Quem fala contra esta mensagem está falando de Deus. Porque não é mais uma palavra. Apocalipse 10, de 1 a 7, não é mais uma palavra. Já foi uma manifestação. Você lê, ela é uma palavra quando você lê, mas não é mais palavra. Já manifestou. Você precisa vê-la manifestada. Tem gente que espera a vinda de Cristo, aquele dia de silêncio, aquele dia que ninguém sabe o dia e a hora. Você lê uma palavra, mas ela não é uma palavra mais. Ela já manifestou. Aquilo já cumpriu. Já é uma manifestação. Para eles, quando leem, é uma palavra ainda, porque não entende. Para nós não é mais nenhuma palavra. É uma manifestação. Aquilo cumpriu no Monte Pôr do Sol. Aleluia. Isso aqui é para eleito só. Não vamos preocupar, não. O eleito vai crer de qualquer maneira.
Pode os grandes homens cercar o eleito de um lado, do outro, o eleito fará como aquela mulher fez quando a fé a tocou e ela tinha uma criança morta no braço. E este eleito, ele tem que reviver, tem algo morto dentro dele, e ele sabe que ali na frente ele encontra a vida. A mulher pulava por cima dos soldados, tinha 300 soldados. E ela pulava por cima deles, passava debaixo da perna do outro, com o defuntinho no colo. Ela sabia, ontem eu vi, ele dará vista a um cego. E o Deus que deu vista a um cego pode curar meu filho, pode sarar meu filho, não pode ressuscitar meu filho. É muito além disso. Ela creu. Não teve nem membro da igreja, não teve diácono que segurou aquela mulher, não tem diácono que segura um eleito, não tem pastor que segura eleito. Ele pula por cima do pastor, passa debaixo da perna dele, com o defuntinho. Eu sei que se eu escutar a mensagem do profeta, a terceira puxada, vai viver trovão. Tem gente que tem selos como defunto nos braços, trovões como defunto nos braços, não move, não fala nada, mas encontra, aquela mulher sabia, é só eu chegar na plataforma. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela sabia, é só eu encostar em Jesus. Eu não preciso muita coisa não, se eu tocar só na roupa dele, eu serei curada. E ele não vai nem ficar sabendo, mas existe poder até na roupa. Existia poder na sombra de Pedro. Você pensa que você não é nada, mas se Deus está em você, tem poder na roupa. Na roupa curta não tem poder, tem diabo. Certo? A mulher com a roupa provocante, com um vestidinho apegado ao corpo, tudo mostrando e requebrando diante dos homens, não tem nenhum poder de Deus, tem poder da carne, poder do diabo. Não quero entrar nisso. Amém. Amém? É tão bom ver Deus manifesto. Você vê Deus na palavra, mas eu vejo Ele manifesto. Tem coisa que você não entende. O irmão Branco diz, você pode crer nele pelo Espírito Santo, mas eu creio nele como Ele é. Já viu isso aqui no filme? Diz, você pode crer nele pelo Espírito Santo, mas eu creio nele como Ele é. Isso é, eu creio nele manifestado. Você pode crer nele como uma palavra. Eu creio nele manifestado. Eu creio nele em carne. Você crê nele em letra. Eu creio nele em carne. Ele já manifestou. Não é uma palavra, é uma manifestação real. O pregador tem hora que você diz que tudo é a palavra, agora diz que não é. Quem é que te entende? O eleito entende. O eleito entende isso daí. Porque tudo é a palavra, mas agora já não é uma palavra mais. A palavra virou carne, é uma manifestação. Você tem que ver isso. Eles conhecem, vou repetir, eles conhecem aquela glória, eles leram sobre ela, ela está na palavra aqui, a glória de Deus e coisas assim, é simplesmente uma palavra para eles. Para nós, é uma manifestação. Aleluia, vem, não é mais uma palavra, é uma realidade, amém. E as pessoas olham, aqui a Bíblia, é uma palavra, não, mas Deus agora não é uma palavra, Ele é real. Uma vez, Ele era uma coluna de fogo, como nós passamos por isto. Outra vez, Ele veio, era as costas sangrentas de um homem. Nos dias de Moisés, ele era as costas de um homem. Falamos isso hoje de manhã. Mas nos dias de Cristo,
Aquelas costas de um homem eram as costas sangrentas de Jesus. Podiam eles ver? Era o mesmo. O William Branham ainda vem diz, é o mesmo. Aleluia. É simplesmente uma palavra para eles. Para nós é uma manifestação. Vem, não é mais uma palavra, é uma realidade. Amém. Deus não quer que você lê o Apocalipse 10 mais uma palavra. Ele quer que você veja a realidade. Eu estou lendo que já cumpriu. Eu estou lendo uma manifestação. Apocalipse 10, o anjo forte, não é uma palavra, é uma manifestação real. Em quem? É aí que você tem que descer com ele. E Deus desce do céu para a terra. Ele veio aqui e confundiu um monte de religiosos quando ele esteve aqui na terra. E ele chegou ao ponto de falar do Filho do Homem, que está no céu. Nós não entendemos mais. Ou ele fala que está na terra, ou ele fala que o Filho do Homem está no céu, e ele está na terra. Como é que é isso daí? Eles não podiam entender que é o mesmo. 244 e 245, desvelar de Deus. Deus disse, haja luz. Aquela era uma palavra. Mas agora é a luz. É bonito você ler. Deus disse, haja luz. Sim, ele falou, haja luz, mas não houve. Irmão, Deus disse, haja luz, houve. Então manifestou. Ele falou, haja. Brana diz, haja esquilo. Procura na Bíblia quem fez isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus disse, haja luz. Mas quando Deus disse haja luz, ele era a pequena luz branca. E agora ele diz haja luz, para poder iluminar o mundo inteiro. Porque ele é a luz. Haja luz para eles. Porque ele já era essa luz. E veio luz para nós. Mas e agora? O mesmo Deus que disse haja luz, estava em William Branham dizendo haja esquilo. Aqui ele disse haja luz e houve luz, manifestou. William Branham disse haja esquilo e houve esquilo. Houve uma manifestação, não era mais uma palavra, era uma manifestação real. Aleluia. Aquela era a palavra, mas agora a luz. Isso não é a palavra, isto é a luz. Aí você vê a luz, você está vendo? Essa luz é a palavra. Ele diz, não. O irmão Branham diz, isso não é a palavra, isso é a luz. Isto era a palavra antes de ser falado. Mas quando ele falou aquela palavra, não era mais a palavra, era a luz. Ei, glória. Isso dá para sair correndo. Vê o que eu quero dizer? Agora, isto não é simplesmente uma palavra escrita para nós. Isto é uma realidade. Apocalipse 10 não é simplesmente uma palavra escrita para nós, é uma realidade, aquilo cumpriu, aquilo aconteceu. Não é uma palavra, é uma realidade. Estamos nele, agora o estamos desfrutando, agora o temos, agora o vemos. A palavra manifestando a si mesma. Deus manifestou a palavra de Apocalipse 10 e nós vimos a palavra manifestada. Quando Deus manifestou a palavra de Isaías, ali estava a palavra manifestada, não era mais uma palavra, era a manifestação de Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Não é mais uma palavra, é uma manifestação. Era uma criança, é o cumprimento da expressão da palavra. Aleluia. Agora o vemos, a palavra manifestando a si mesma, está oculto lá fora. Por quê? Porque está velado em carne humana. Ele está manifestado para o crente, mas está oculto lá fora, para o incrédulo. O incrédulo hoje não é aquela pessoa lá fora que diz, eu não creio em nada. É a pessoa da mensagem que diz, o 7º selo não foi revelado. Ele é um incrédulo. O incrédulo é aquele que diz, os 7 trovões não foram revelados. Quando aquilo nem palavra é mais. Apocalipse 10, de 1 a 7, não é mais uma palavra. É uma manifestação real. Aleluia. Está velado em carne humana. E a pessoa não pode ver porque Deus se esconde. Ele manifesta aquela palavra, se faz aquela palavra tornar real dentro de um corpo humano. Ali ele esconde. Ele esconde do mundo. Esses dias atrás me veio essas coisas simples aqui que eu já preguei para vocês, mas eu vou repetir. Quando Deus cumpriu o dia de Pentecostes, Ele anunciou, Cristo anunciou que ia vir um Pentecostes. Quando cumpriu o dia de Pentecostes, Jesus Cristo não era mais filho do homem. E sim, o quê? Filho de Deus, o intercessor. Quando o anjo forte desceu do céu, em Apocalipse 10:1, aquilo era uma palavra na Bíblia. Mas quando estava sobre o Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros de altura, acima do Monte Pôr do Sol, aquilo não era uma palavra mais, era uma manifestação de Apocalipse 10:1. Não era palavra, não era uma palavra, era uma manifestação real. O anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto. Aleluia. Jesus Cristo não era mais mediador, e sim rei, juiz, quando ele desceu do céu. Porque ele já veio com cabeleira branca, e você não pode chamar advogado de cabeleira branca, você tem que chamar juiz. Ele veio com cabeleira branca. Quando o anjo forte desceu, vamos voltar isso outra vez, porque o povo crê no anjo forte no céu. E do céu passou para a nuvem de anjos, a pirâmide de anjos, sobre o Monte Pôr do Sol. Até ali o povo da mensagem vai muito bem. Eles estão crendo, ali sim, aconteceu. E o irmão Brana diz que é Jesus, então é Jesus. E ali está, quando o anjo forte desceu, ali no Monte Pôr do Sol, Jesus não era mais filho de Deus, e sim filho do homem. Outra vez, sim. Ele diz que isso aconteceria, São Lucas 17, 26 a 30, nos dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. Então ele estaria manifestado. Era uma palavra, São Lucas 17, 26 a 30, era uma palavra. Mas quando Brana estava recebendo aquela manifestação, não era mais uma palavra, era a manifestação real daquela escritura. É o que tinham que ver. E agora ele era filho do homem. E quando Jesus Cristo desceu do céu? Está escrito aqui, vou ler outra vez. Qual a atração sobre a montanha? 142. Outro dia lá de pé virei a foto para a direita e lá está Jesus, como ele estava nas 7 eras, com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o juiz supremo de toda a eternidade, lá de pé, confirmando a mensagem desta hora.
e lá haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? É uma pergunta. O que era isto ali no Monte Pôr do Sol? E o irmão Branham diz, era Jesus. Mas se você descer com ele, e a hora que ele encarnar, você disser que é Jesus, você está errado. Ele é Jesus ali. Mas a hora que ele desce, que ele pisa na terra e no mar, foi quando chamaram William Branham de Jesus. Ele não achou correto, saiu do ministério. Porque quando ele desce e pisa na terra, ele não é Jesus. Ele é Branham. É isso que as pessoas precisavam entender. Porque ele é o sétimo mensageiro. A hora que ele pisa no mar com o pé direito e com o esquerdo na terra, ele está se tornando homem. Onde Deus está escondido, quer dizer, onde Jesus está escondido? Dentro de um homem, de um corpo de carne, de um véu de carne, chamado William Marion Branham. E chamar Branham de Jesus é errado. Deixa eu ler aqui outra coisa que o irmão Branham disse, e que é certo. Provando sua palavra 236, lá no final do parágrafo, ele mostra assim, do meio do parágrafo em diante: veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Jesus Cristo que desce em carne humana. Mas você não pode chamar aquela carne humana de Jesus Cristo. Você entendeu? É Jesus Cristo que descerá em carne humana entre nós. E ele na nuvem é Jesus Cristo. William Branham virou a foto e diz, é Jesus Cristo. Mas quando ele vem descendo e pisa na terra, você não pode chamá-lo de Jesus Cristo. Porque agora não é Jesus Cristo, é Branham. E eles nunca perceberam, foi isso. Aqueles primórdios que deram honra ao irmão Branham, como ao Senhor Jesus Cristo, William Branham deixou o ministério e diz, as almas que perecerem nesse tempo, vocês são culpados disso. Porque ele não era Jesus Cristo, era Branham. Era onde Jesus Cristo estava escondido. Você não pode chamar Branham de Jesus Cristo, mas pode chamar Jesus Cristo de Branham. Entendeu como que é? É tão simples. Porque Jesus estava agora cumprindo a sua palavra e dizendo, isso não é mais uma palavra. Eles estão de olho naquela palavra, eles estão olhando para a palavra. Olharam tanto para a palavra que quando a Virgem concebeu, eles não creram que era de Deus. E eles estavam olhando para a palavra, mas a palavra estava começando a tomar corpo, a tomar forma. Quando a palavra nasceu, eles disseram, é um Beelzebu, é um filho ilegítimo. Mas a palavra já tinha nascido. Não era mais uma palavra, era uma manifestação de Isaías 7,14, de Isaías 9,6. Estava ali o cumprimento. Não era mais a palavra, era uma realidade manifesta. Aleluia. Então entenda isto, por favor. Isso daqui é tudo que você precisa. Quando ele desce, pisa na terra e no mar, então não é mais Jesus, é Branham. Isso, vamos ao primeiro selo, 132, que o irmão Branham diz, porque isso é importante. Jesus recebeu um novo nome, ele venceu aqui na terra, mas quando ele subiu, diz o profeta, aí ele subiu com um novo nome. Agora ele tinha que descer, subir. Jesus subiu com um novo nome, mas ninguém não sabe. Por quê? Tinha que levar ainda 7 eras da igreja, 2 milênios. Esse é o segredo que eu vou deixar para os últimos dias. Mas nos dias da voz do 7º anjo, vocês ficarão conhecendo esse mistério. Mas antes não. Então ele subiu com um novo nome. E eu creio nisso porque o William Branham pregou. Você não encontra isso nem na Bíblia.
Eu creio nisto porque houve uma manifestação daquela palavra. E eu não creio apenas quando é uma palavra, mas quando a palavra se manifesta. William Branham não era apenas uma palavra, era a manifestação real da palavra. E ele diz que Jesus subiu com um novo nome. Agora a minha Bíblia diz que Jesus desceu. A Bíblia do católico diz que Jesus desceu. Aí eu vi um anjo forte descendo do céu. Isso está em todas as Bíblias, todas as traduções. O anjo forte descendo do céu com um livrinho aberto. Então, se ele está descendo, agora vem o William Branham, a manifestação da palavra de Apocalipse 10:7. Ele veio e diz que aquele anjo forte é Cristo. Então você vê ele como Cristo, mas ele está descendo. Quando ele chega na terra, ele não pode ser Jesus Cristo mais, porque agora ele encarna num homem. E é exatamente, ele subiu com um novo nome. E quando ele desceu, até na nuvem ele é Jesus. Mas quando ele pisa na terra, não pode ser Jesus, porque o William Branham disse que ele não era Jesus. Quando pisa na terra, então ele é um homem, outro homem. Ele é Branham. Quando ele pisa na terra. Vocês estão entendendo isso? Eu creio que essas coisas é só para repetir, para poder ficar firmada mais. Porque agora ele pisou na terra. Não é mais uma palavra, é uma manifestação. A nuvem lá no pôr do sol era uma palavra em Apocalipse 10:1, mas no Monte Pôr do Sol não era uma palavra, era a manifestação daquela palavra de Apocalipse 10:1. Aleluia! Glória a Deus! William Branham, quando você lê Apocalipse 10:7, é uma palavra, mas quando você escuta a revelação dos 7 selos, através de sua boca, você vê, não é mais uma palavra, é a manifestação daquela palavra de Apocalipse 10:7. Eu não fico mais na palavra, eu já vou para a manifestação. As pessoas estão atrás da palavra, e a palavra já manifestou. Ei, glória, aleluia. Agora isto é real? Por certo que é. O que você vai fazer agora, William Branham? Retornar para casa. Pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais, Deus abrirá estes 7 mistérios para nós nos 7 selos. Se não abriu, Branham mentiu. Mas sabe o que está falando aqui? Depois que os selos foram abertos, 1964, com a atração sobre a montanha, ele estava contando a história de uma palavra, mas ali já havia se tornado uma manifestação. Amém. Como Deus é bom. Hoje eu não vejo apenas uma palavra, eu vejo uma manifestação. Você lê Apocalipse 10, de 8 a 11, é uma palavra. Mas hoje não é mais uma palavra, hoje é a manifestação do quíntuplo de Efésios 4:11. Ela está manifestada, esta palavra está manifestada realmente. Não é uma palavra, é uma manifestação. Se você crê nisto, você sabe que esta palavra está manifestando através de você. Enquanto eles leem e faz história e, oh glória a Deus, o que diz Apocalipse 10, de 8 a 11, que ela vai comer o livrinho porque João é um tipo da noiva. E João comeu o livrinho, então ela vai comer o livrinho. Você diz, não, isso daí era uma palavra. Agora não é mais uma palavra, agora é a manifestação real desta palavra. Aleluia. Isso só pode ser Deus. Você comeu o livrinho, agora manifesta. Manifesta. Já não é mais um livrinho. É a vida. Você comeu, mostra para eles, profetiza a povos, reis, nações e línguas. Diga para todo mundo. Aleluia. Isto para mim é importante. Bom, tem mais um pouquinho aqui. Vocês querem ver? É simples, as coisas são simples. As coisas de Deus são simples.
Então, irmão Brana diz no intervalo que aquele anjo forte, quando ele está descendo, ele então grita: o tempo acabou. Oh, irmãos, mas você vai ter que entender quando é que ele dá o brado. O tempo acabou. Ele só vai dar o brado quando ele está no mensageiro. O anjo forte, Jesus Cristo, que desceu do céu. Agora ele vem e diz: o tempo acabou. Escuta, 84 almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia, lá para parte C do parágrafo. Veio e tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e logo o tempo não foi mais. Logo, imediatamente, aparece o anjo no capítulo 10 e versículo 7. Reticência. O anjo veio e jurou que o tempo não seria mais. Oh, mas não é Cristo que diz o tempo não será mais? William Branham diz que é Cristo, mas agora Cristo já está encarnado. Cristo já está no sétimo anjo. Ele diz: o tempo não seria mais. Sexto selo, parágrafo 258. Isso tudo vale a pena, certo? São coisas que vale a pena mesmo para nós neste dia vermos estas verdades. Não podem, meu Deus do céu, 258, parte B. Bom, do sexto selo, o parágrafo é grande, mas eu estou vendo aqui que é 257, diz 258, é 257, eu mesmo marquei errado. Escuta, logo continuou com uma parábola da figueira, ali se deteve com o sexto selo, não entrou no sétimo, falou do primeiro selo, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e ali se deteve. Dali em diante seguiu com parábolas. Você vai ler isso em Mateus 24, verso 31, 32, aí ele começa em parábolas. Ele não fala do sétimo selo, que é onde deveria falar sobre o sétimo selo no versículo 32 do capítulo 24 de São Mateus. Ele fala parábolas dali para frente. Quando serão estas coisas? Ele diz: estava-lhes respondendo as 3 perguntas. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá de tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? E sucedeu que este sexto selo foi o fim do mundo, quando o sétimo anjo tocou a trombeta, levantou as mãos e jurou pelo que vive para sempre que o tempo não será mais. Isso daqui não é mais uma palavra, é uma realidade. Ele está dizendo aqui agora que o sétimo anjo tocou a trombeta e diz: o tempo não será mais. Você quer ver aonde que ele toca a trombeta? Tão simples, as coisas são simples. 150 com a atração sobre a montanha. Aquilo que você sempre conhece, que eu já li bastante aqui. E toda a ciência através de Tucson. Ainda eles estão escrevendo peças e colocando nos jornais. Lá atrás no Monte Lemon, as suas grandes máquinas fotográficas não viram isto se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. E foi exatamente naquela hora da manifestação daquela nuvem. Mas Deus tinha que mostrar isso aqui na terra, para falar para nós: filhos, o tempo acabou, o tempo terminou. E se você notar e for na perguntas e respostas número 3 que o irmão Brana pregou e respondeu, eles perguntaram para o irmão Brana: o tempo acabou, irmão Brana? Ele diz: não. Você deve ter tirado isso lá dos selos. Uma coisa é não poder esclarecer aquilo para as pessoas. Certo? Perguntas e respostas foi pregado em 64 também. E aqui está em 64 com a atração sobre a montanha. Mas aqui ele vem e mostra o que foi aquilo, que aquele anjo forte veio fazer. Ele veio mostrar que o tempo havia terminado. Você vai em Apocalipse 10:6, o anjo forte diz: o tempo acabou. Mas ele está em quem?
Quando o tempo acaba, meu irmão, ele está no 7º anjo, dizendo: o tempo acabou. Ele tem que usar um homem para falar: o tempo acabou. Ele tem que estar numa carne para ele ser homem aqui na terra. Jesus Cristo em carne humana entre nós, 236, provando sua palavra. Jesus Cristo em carne humana. Agora a carne humana chamava Brana. E era Jesus Cristo que estava naquela carne humana entre nós. Amém? Amém, amém. Senhor Deus, te agradecemos, porque hoje não é mais uma palavra, Apocalipse 10, é uma manifestação real. No seu profeta, foi tão real, Senhor. Nós não vivemos para ver, mas nós lemos os livros e nós cremos. E o Senhor diz: bem-aventurado, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós estamos incluídos entre os bem-aventurados, mais do que os aventurados americanos, que viram e não perceberam a totalidade daquilo, mas estamos aqui para mostrar estas coisas. Nós não vimos, mas nós cremos nisto. Isto é a verdade, a palavra manifesta realmente nesse dia. Estamos agradecendo ao Senhor por esta palavra de Apocalipse 10, 8 a 11, que o Senhor falou que viria sua esposa e que ela comeria o livro e profetizaria a povos, reis, nações e línguas. Isto era uma palavra. Hoje não é mais uma palavra, é uma manifestação real. Estamos aqui para mostrar ao mundo que Apocalipse 10, 8 a 11 está em carne, está em nós, está no povo que crê nesta escritura que já foi manifestada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Querido irmão, Deus veio aparecer na luz do entardecer, no monte pôr do sol. Se você crer no que o profeta falou, o Cordeiro tomou o livro e se apresentou, com um pé sobre a terra e o outro no mar. Abriu 7 selos e veio revelar, com um pé sobre a terra, o outro no mar. Abriu 7 selos e veio revelar. Querido irmão, o Cordeiro com o livro na mão deixa o trono e converte em leão, vem seus filhos reclamar. Ouve agora sua voz magistral: filho, eu estou aqui, sou o Rei Celestial. Com o pé sobre a terra, o outro no mar. Abriu 7 selos e veio revelar. Com o pé sobre a terra, o outro no mar.
7 selos e veio revelar. Com o pé sobre a terra, o outro no mar, abriu 7 selos e veio revelar. Com o pé sobre a terra, o outro no mar, abriu 7 selos e veio